Então, meu nome é Larissa Brito, eu sou mãe do Felipe, sou esposa do Diogo, eu sou pedagoga e, né, por paixão, consultora de bem-estar e aromaterapeuta por um enorme amor que eu criei pelos óleos essenciais. E não é à toa, né, que eu tenho essa paixão toda, porque foi exatamente o meu filho que me fez chegar até a aromaterapia, até os óleos essenciais, né? Então, numa situação bem chata, onde ele tinha acabado de entrar na escolinha com poucos meses de idade, né? Aí mães sabem, né? Entrou na escolinha, semana sim, semana não, vem aquele sintoma, aquele narizinho escorrendo, e aí a gente fica incomodada. E eu estava tendo que dar medicamentos para ele, incomodadíssima, porque eu queria cuidar dele de uma forma mais natural. Foi quando me indicaram o Brief, que é, para quem já conhece, para quem já está usando os óleos essenciais, sabe que é uma sinergia muito especial para cuidar do nosso sistema respiratório. E aí, naquela ocasião, eu apliquei o Brief no peitinho do meu filho, diluí, apliquei no peitinho dele, coloquei ele para dormir, ele estava com bastante catarro. E para minha surpresa, no dia seguinte, e para minha grande alegria, o berço estava todo sujo do catarro que ele conseguiu expectorar durante a noite. Então, aquilo para mim foi o start, né? Eu falei, eu preciso conhecer o que é isso, né? Eu preciso saber o que são esses óleos essenciais, porque eles podem realmente ser a solução do meu problema. E eu que estava buscando alguma coisa mais natural para cuidar do meu filho e da minha família. E a partir daí foi ladeira abaixo e não tem mais volta, né? Quando a gente conhece os óleos essenciais, não tem volta. Quem já está usando sabe como é que é. E aí, para a gente começar essa conversa, é importante. Eu sei que algumas pessoas estão aqui nessa apresentação pela primeira vez, pode ser que você ainda não conheça, não utilize os óleos essenciais, então vou explicar um pouquinho do que são esses óleos, né? Eles são compostos químicos naturais, né? Então, eles contêm ali propriedades específicas, né, de acordo com a sua composição, são voláteis, são lipossolúveis, ou seja, eles evaporam, né, rapidamente, e eles são diluídos em óleo ou gordura, tá? Não em água. Eles são altamente concentrados e potentes, né? E a gente consegue entender isso quando a gente compara, por exemplo, uma gotinha de hortelã-pimenta, que equivale a 28 xícaras desse chá, né? Então a vovó falava, toma aquele chazinho para fazer a digestão e tal, funciona? Claro, é muito bom. Mas imagina você usar uma gotinha do hortelã-pimenta para cuidar aí do seu sistema digestivo, respiratório, né? O bem que não vai te fazer, tá? E aí ele se torna também muito acessível nesse sentido, porque quando você percebe que você vai precisar de uma gotinha para cuidar da sua necessidade, essa gotinha vai custar centavos para você, então ele se torna totalmente acessível. E esses óleos essenciais, eles nos ajudam a promover um equilíbrio no corpo físico, mente e emoções, tá? Então, esse é o objetivo que a gente utiliza os óleos essenciais, para trazer esse equilíbrio para o nosso corpo e para as nossas emoções também, tá? Bom, e aí a pergunta que não quer calar, né? Mas é seguro utilizar os óleos essenciais com crianças, se eles são tão potentes, se eles são tão, né, fortes assim? E a resposta é sim, com certeza. E não são só seguros, mas são indicados. É uma coisa maravilhosa. Depois que você começa a usar, você vai entender, né? Essa fotinha que vocês estão vendo aí é do meu filho. Eu fazendo ali a massaginha, aplicando o olhinho no pezinho dele, né? E hoje ele já gosta de usar até sozinho, né? Claro, sob a minha supervisão, mas ele já criou como um hábito. Mas é claro que quando a gente começa a usar algo com os nossos filhos, a gente vai querer saber a melhor forma de usar aquilo, né? Se tem uma forma mais adequada, mais segura. Então, esse conhecimento a gente também precisa ter dos óleos essenciais, né? Não vai ser diferente com a aromaterapia. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Entendendo primeiro que eles são menores que a gente, eles têm uma pele mais sensível, né? Eles têm um corpo mais sensível. Então, com certeza, se você já é um usuário dos óleos essenciais, não vai ser exatamente da mesma forma que você utiliza com você, que você vai utilizar com o seu filho, tá? E esses detalhes, essas formas mais adequadas, a gente precisa entender, a gente precisa compreender, tá? E também é sempre importante você conversar com o médico do seu filho, com o seu médico de confiança,
caso o seu filho tenha alguma condição específica de saúde, para que vocês caminhem aí juntos nessa utilização dos óleos essenciais, tá? E aí, algumas pessoas também se perguntam se é uma coisa muito nova, né? Então, será que eu vou arriscar usar? E na verdade não é modismo, não é uma novidade, né? Os óleos essenciais, eles já são utilizados pela humanidade há milênios. Então, a gente tem registros desde lá do Antigo Egito, para usos para beleza, para usos para saúde, religiosos. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, ele já utilizava com seus pacientes os extratos de plantas. Na guerra, Giovanni levou lá sua maletinha de óleos essenciais para cuidar dos soldados feridos, para ajudar a aliviar as dores, para ajudar na cicatrização. Então, a gente vê que não é novidade, tá? Em 2008, a doTERRA foi criada. E aí a gente percebe uma junção, né, daquilo que é a tradição com o moderno, porque a doTERRA vai trazer aí vários diferenciais super importantes que vão deixar a gente mais seguro para utilizar esses óleos essenciais com a nossa família, com os nossos pequenos. A gente já vai entender por quê, né? E aí, quando a gente para pensar também que, na realidade, nós já estamos em contato, e os seus filhos também, com óleos essenciais, e às vezes nem são óleos essenciais puros e confiáveis, em vários produtos, né? Em perfumes, sabonetes, produtos de higiene pessoal, até os alimentos, tá? Então, se a gente já está exposto a isso, por que não optar por algo puro e altamente seguro e de qualidade? Então, a gente sempre vai optar por aquilo que vai, né, nos trazer uma segurança a mais, tá? E como que eu sei o que é seguro para usar comigo, com o meu filho, né? Então, os óleos essenciais de mais alta qualidade são aqueles mais testados, né? E a gente pode afirmar com muita tranquilidade que os óleos essenciais da doTERRA, eles são seguros principalmente por essa questão, porque eles passam, cada lote passa por mais de 50 testes para assegurar que aquele óleo essencial é livre de qualquer tipo de contaminante, que é orgânico, que é potente e que ele vai ser seguro para você usar com o seu filho, né? E isso faz toda a diferença para a gente, né? Eu coloquei aqui essa listinha dos testes, né? De alguns da sequência de testes que cada lote passa, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, como é rigoroso, né? Esse selo que a gente chama de CPTG que a doTERRA tem, né? E assegura realmente que esses óleos são livres de qualquer tipo de aditivo sintético, preenchimento, que a gente sabe que vários outros óleos essenciais no mercado contêm, tá? Então, nesse sentido, a gente fica bem tranquilo, bem seguro de poder utilizar os óleos da doTERRA, tá? E aí a gente vai para as diretrizes de segurança, né? Então, a gente precisa saber bem como que nós vamos utilizar isso com os nossos filhos, tá? Primeira regrinha, você sempre vai estar supervisionando o seu filho quando ele estiver usando os óleos essenciais, tá? Por quê? Porque eles têm um cheiro maravilhoso, porque eles podem ter um sabor gostosinho, e aí as crianças, isso pode ser muito atrativo para as crianças, e elas podem acabar usando da forma errada, se não tem a orientação, ou se são muito pequenas, por exemplo, o meu filho hoje tem 2 anos e meio, então eu sei que se ele sentir um cheirinho, se ele achar que é gostosinho, vai pôr na boca, né? Com 2 anos, a criança põe tudo na boca. Então a gente precisa realmente supervisionar e nesse processo ensinar também como que eles vão utilizar esses óleos essenciais. Então, mesmo com 2 anos e meio, meu filho já sabe. Bateu, machucou o dedinho, fez um dodói, qualquer um que tiver falar, eu tô com dodói, ele pega o olhinho e ele vai passar o olhinho, né? Ele não sabe qual é ainda que ele tem que usar, mas ele pega o olhinho e ele vai lá e passa, né? Então ele já tá, eu acho isso muito legal, porque eu já tô criando essa cultura nele, que na verdade para nós foi totalmente diferente, né? Você tá doente, você precisa de um remédio, você precisa disso, você precisa daquilo. E quando ele tá dodói, ele precisa de óleo. Ele sabe disso, né? Ele sabe como que ele vai resolver aquela questão. Então, isso para mim é muito gostoso, é muito legal. Aqui ele passando olhinho no pezinho dele, né? Uma outra questão que a gente precisa nos atentar é a questão da dosagem e diluição, né?
As crianças, elas, como eu falei anteriormente, têm uma pele mais sensível, têm um corpinho menor do que o nosso, então eles consequentemente vão usar dosagens, menores e diluições maiores, né. A gente vai diluir como o óleo essencial para criança? Num óleo vegetal de qualidade, né, como o óleo de coco fracionado da doTERRA, que é uma excelente opção, porque ele não tem o aroma do coco, então ele conserva bem o aroma do óleo essencial que você precisa, e vai ser muito fácil de você aplicar, porque ele não endurece, então ele tem várias vantagens da gente utilizar. E aqui tem uma tabelinha que ela facilita muito o uso, mas que a gente também precisa olhar com um olhar mais criterioso, porque cada ser humano, não é nem cada criança, mas cada ser humano é único, né? Desculpa. E com as crianças não vai ser diferente. Então, muitas vezes você fala assim: ah, bom, meu filho tem ali 2 anos e meio, então eu vou usar de 6 a 8 gotinhas com ele, num blend de 10 ml. Mas ele tem a pele muito, muito, muito sensível. Então, se eu colocar 8 gotas, pode ser que aquele determinado óleo que eu utilizei vai causar uma sensibilidade na pele dele. Então, eu preciso avaliar isso, eu preciso diminuir muitas vezes a gotinha, diluir um pouquinho mais, tá? Então, esses são critérios que a gente tem que ter em mente quando a gente vai montar um blend, quando a gente vai fazer essa utilização dos óleos essenciais com os nossos pequenos, né? Conhecer, né? E conhecendo aos poucos para se sentir cada vez mais seguro. Terceira regrinha aí de segurança, né? A gente vai evitar, na verdade, a gente não vai aplicar, né? Dentro dos olhos, nem dentro do nariz, nem dentro da boca, tá? Não vamos utilizar nessas regiões. Os óleos cítricos, a gente vai ter esse cuidado com relação à exposição ao sol, como um limão. Se você, né, espreme ali um limão na mão, sem querer, e vai se expor ao sol, ele pode causar uma mancha. A mesma coisa, um óleo de limão siciliano, um óleo de limão Tahiti, ou os outros óleos cítricos. Se você fizer essa aplicação tópica e se expor ao sol, isso pode causar ali alguma irritação, alguma mancha. Então, o que a gente faz? Ou a gente aplica numa regiãozinha que é mais escondida, nas costas, que a camiseta cobre, ou então a gente aplica durante a noite, que vai dar aí um período bem legal, de pelo menos umas 8 a 12 horas, para você se expor ao sol novamente. Então, tem alguns jeitinhos que a gente consegue dar para utilizar, tá? Com relação ao armazenamento dos óleos essenciais, sempre longe, né, da exposição ao sol de temperaturas extremas, então você não vai deixar dentro da geladeira e também não vai deixar ali do lado do fogão, né, muito pertinho. Então você vai deixar ali em lugares estratégicos, mas longe dessas temperaturas extremas, né. Quando eu falo em lugares estratégicos, deixa à mão, né. Se você usa na hora de dormir, deixa ali no quartinho, deixa na cômoda. Se você vai usar logo pela manhã e perto da sala, você deixa ali na cômoda da sala. Então, você tem que deixar nos locais que facilitem o uso também, tá? E você sempre vai utilizar recipientes de vidro, tá? Preferencialmente âmbar, que são mais escuros, para essa proteção à claridade, à luz do sol e tudo mais. E aí, quando a gente fala em recipientes de vidro, né? Muitas vezes você vai montar um blend, vai montar uma misturinha, vai usar um vidrinho, por exemplo, de conta-gotas ou de rolon, sempre de vidro, tá? E muito importante, eu acho que essa é a parte mais importante, porque nós somos o exemplo, então a gente precisa se educar, né? Então, se nós somos o exemplo, e eu quero que meu filho se cuide, né? Cuide do seu corpo, das suas emoções, com os óleos essenciais ou de uma forma natural, eu preciso fazer isso para que ele veja, né? E siga o meu exemplo. Então, a gente tem que começar pela gente. Isso também vai nos trazer mais segurança na hora de aplicar com os nossos filhos. Então, você já usou com você já viu como é que funciona. É claro que cada pessoa é uma pessoa, como eu falei anteriormente, mas isso já vai te trazendo algumas experiências e facilitando o uso depois com outras pessoas, no caso com os seus filhos ou com a sua família em geral, tá? E esse momento de utilizar os óleos essenciais, ele é especial, assim, você deve criar realmente proporcionar uma experiência agradável, gostosa. Então, como eu mostrei nas fotos ali com o meu filho, né? Na hora que eu vou aplicar,
eu deito ele na cama, é hora da massaginha, aí eu passo o olhinho, ele mesmo já sabe como é que funciona, né? Então, às vezes, ele passa o olhinho no pé, ele faz eu falo a massaginha, aí ele faz a massaginha, aí ele esfrega a mãozinha e inala depois. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Se eu pudesse pôr vídeo, eu tinha colocado esse vídeo, porque é lindo. Então, ele vai criando, né, esse hábito, e é um momento nosso, é um momento de toque, é um momento de carinho, é um momento de cuidado, de autocuidado, que muitas vezes a gente vai esquecendo disso com o decorrer da vida, né, da correria, nós adultos vamos esquecendo, e é importante a gente reforçar para os nossos filhos que esse momento é importante, esse momento é gostoso, né, e precisa existir, tá? E lembrando sempre de ter essa parceria com um profissional da saúde que esteja alinhado também com essa sua ideia de cuidar do seu corpo de forma mais natural, né? Aí vocês vão conseguir trabalhar de uma forma mais interessante. Agora, como que as crianças vão utilizar, né? A gente vai utilizar com as crianças da forma aromática e da forma tópica, tá? No uso aromático, a gente vai ver essa atuação muito forte quando a gente inala um óleo essencial, ele vai entrar pelas nossas narinas, ele vai acessar rapidamente o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas memórias. Então, isso vai ajudar a equilibrar muito rapidamente as nossas emoções. Então, quando a gente fala em emoções, o uso aromático ele é bem interessante, né? E também quando a gente fala em questões de trato respiratório, né? Porque vai entrar ali também nas nossas narinas, no nosso pulmão, então vai agir rapidamente também nesse sistema respiratório. Então, a aromática é bem interessante nesses dois sentidos, tá? E aí eu coloquei algumas imagens aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo. Tem uma banheirinha, que eu acho que é muito legal esse uso do óleo essencial no momento do banho. Hoje o meu filho já toma banho no box do banheiro, né? Mas eu pingo lá no cantinho, assim, as gotinhas, às vezes ele tá mais agitado, ou então ele tá com o peitinho ali ruim, então eu já sei o olhinho que eu preciso pingar ali no cantinho do box, e sobe aquele vaporzão e aquele cheiro de óleo, já vai cuidando do meu filho ali naquele momento do banho. O difusor que, gente, é um amigão, né, das mamães para ter no quarto das crianças. É realmente um companheirão. Logo que eu experimentei o brief, em seguida eu comprei o difusor, porque eu falei, isso vai ser legal para mim, né? Então, por exemplo, no inverno eu deixo o difusorzinho lá, já prevenindo as questões que a gente sabe que vem no inverno, com o brief, com o on guard, toda noite, né? E aí eu coloquei o ursinho também, porque é também uma alternativa da gente colocar aquele ursinho que fica próximo à cama e pingar ali naquele ursinho as gotinhas do lavanda, do camomila romana, que a criança vai conseguir ir inalando também durante a noite, né? Ou, enfim, no momento que você desejar. E aí, da forma tópica, vai ser a aplicação na pele, né? Então, essa absorção vai vir através da pele. E é muito interessante que nessa forma a gente alie a massagem junto, porque a massagem, além do toque, além do carinho que eu falei anteriormente, ela vai ajudar a nossa pele a absorver melhor os óleos essenciais. Então, massagear sempre traz mais benefícios, né? E aí eu coloquei aqui duas imagens, né? Mas só para ilustrar que, na verdade, existem alguns pontos interessantes para a gente aplicar, né? Ao longo da coluna, na nuca, na sola dos pés, que são locais de boa absorção, vai levar rapidamente para o nosso corpo todo. Então, são locais bem legais a gente aplicar de forma tópica. E agora vamos começar a entrar nos olhinhos da coleção do Kit Kids, né? Bom, eu falei lá no comecinho que os óleos essenciais, eles ajudam a cuidar, né, do nosso corpo, do físico, do mental e do emocional, né? E com os óleos da coleção Kids não vai ser diferente, tá? Nós temos aí 6 olhinhos, 6 mix de óleos, né, 6 blends. 2 deles vão atuar mais intensamente na parte mental, 2 deles na parte do corpinho, do físico, e 2 deles no coração, nas emoções, tá? Quer dizer que aquele que trabalha o coração não vai trabalhar o físico? Não, pelo contrário, inevitavelmente eles trabalham o ser humano, né, de forma integral.
mas eles vão atuar mais precisamente naquelas questões, tá? E aí, para quem já utiliza os óleos essenciais, é legal para vocês entenderem um pouquinho como é que vai funcionar essa coleção Kits, né? Então, tem uma relação aqui de óleos que a gente equipara aos óleos da coleção Kits, né? Então, por exemplo, o Tinker, ele vai parecer ali com o Intune, que é um que a gente não tem no Brasil ainda, mas aí vai ser semelhante a essa atuação do Intune. O Calmer, que vai ligar ali ao Serenity. O Rescuer, ao Deep Blue, que a gente já conhece para as dores e tudo mais. O Stronger, ao On Guard. O Brave, ao Motivate. E o Steady, ao Balance, que também acho que a gente já conhece. Quem já começou a usar já sabe como é que é o Balance, né? Mas vamos lá, eu vou explicar sobre cada um deles, né? O Stronger. O Stronger, ele é um mix da proteção. Ele vai ajudar a estimular o sistema imunológico. Então, em que situações que a gente usa aí, né? Imunidade fraca, para recuperação do corpo, aflição emocional, sentir-se desprotegido, desconfortos sazonais. Então, apareceu aquela irritação na garganta, o Stronger vai ajudar. Machucadinhos, então também fez aquele machucadinho em volta, passa o olhinho para ajudar. Auxilia em casos de fadiga, traz essa proteção física e vibracional, alivia tensões. Então, quando o seu filho estiver precisando se sentir menos indisposto, menos fraco, menos chateado, e quando ele precisar se sentir mais fortalecido, mais disposto, mais protegido, o Stronger vai ser uma boa opção, tá? Uma forma muito interessante da gente usar ele hoje em dia, né? As nossas crianças agora voltando a ir à escola, né? Começando a sair mais de casa. O Stronger todo dia, de forma preventiva aqui em casa, na solinha do pé, antes de sair de casa, para trazer aquela proteção, não só para o corpo, mas em termos vibracionais também, tá? E os ingredientes dele são cedro, lícia, olíbano e rosa. Eu vou destacar o olíbano e o rosa, né? Nessa parte vibracional, a rosa ele é o óleo que tem a frequência vibracional mais alta. E em que isso tem a ver, Larissa? Nada, né? Não, tem tudo a ver. O que acontece? Os óleos essenciais, eles têm uma frequência vibracional, assim como nós temos, né? Nós temos os nossos órgãos internos, né? Enfim, nós temos essa frequência vibracional. Então, quando a gente está doente, por exemplo, a nossa frequência está lá baixinha, né? E o que a gente precisa para melhorar? A gente precisa aumentar essa frequência. E os óleos essenciais podem nos ajudar nisso, né? Eles podem ajudar a equilibrar essa frequência vibracional. E o rosa é o óleo que tem a frequência mais alta. Então, olha que especial que é esse blend, né? Com o olhinho que tem a frequência vibracional mais alta. O olíbano também tem uma frequência bem alta. Também é um óleo super especial. Então, quando você olha aí, você fala, nossa senhora, eu tenho ouro aqui em casa, né? E começar a usar com os nossos filhos é super especial. Então, esse é um dos blends que atua na parte do físico, né? Do corpo. O Rescuer é o segundo, que vai atuar também nessa parte do físico. É o Mix Conforto. Ele ajuda a promover esse conforto, não só no corpo, mas um conforto emocional também. Então, em situações de choque, de aflição, de medo, dores, tensões musculares, dores de crescimento, que algumas crianças têm, sentem, né? Desconfortos na cabeça, nos ombros. Então, falando mais uma vez, né, desse momento que a gente está passando, que as crianças muitas vezes passam muito tempo na frente do computador, aí fica tudo tenso aqui, né? O ombrinho, o pescocinho. O Rescuer vai ser um ótimo companheiro para ajudar a aliviar essas tensões, né? Contusão, lesão, pancada, para ajudar naquele relaxamento no final do dia. Então, a criançada foi na natação, foi no futebol, chegou em casa acabado, né? Perninha dolorida, corpinho todo dolorido. Para relaxar, o Rescuer vai ajudar nesse sentido. Então, quando seu filho quiser se sentir menos aflito, com menos dores e tensões, e quando ele quiser se sentir mais relaxado, mais aliviado, o Rescuer vai ser uma ótima opção. Os ingredientes dele: copaíba, lavanda, hortelã verde e xanthoxylum. Gente, para quem já conhece
um pouquinho, né, dos óleos essenciais, sabe que o copaíba é mega especial, né? Esse óleo brasileiro, nosso copaíba, que vai trazer aí propriedades incríveis, né, para essa parte do relaxamento, anti-inflamatória, o próprio lavanda. Então, realmente é um conjunto de olhinhos aí que vai trazer um conforto, né, um alívio para as nossas crianças naquele momento mais tenso, tá? O Steri, que é um dos meus prediletos, foi um dos que, nossa, eu acho que eu tô no meu terceiro vidrinho de Steri, porque eu não uso só no meu filho, eu uso também comigo, porque eu adoro ele, ele tem um cheirinho muito legal, muito gostoso. Ele é um mix equilíbrio, ele auxilia nessa sensação de aterramento, de estabilidade, então ele vai ajudar quando a criança estiver descontrolada, inquieta, desequilibrada, aquela criança super estimulada, né, ou sobrecarregada, desconectada, então aquela criança que está alheia, né, tá ali dispersa, com raiva, com frustração, em situações de birra, de luto, de tristeza, desapontamento. Então aqui eu comecei a usar muito Steri quando meu filho virou a chavinha dos 2 anos, né? Entrou pro Terrible 2, aí virou a chavinha, minha Nossa Senhora, ninguém segurava esse menino. E aí ele mudou muitos comportamentos dele, em algumas situações ele ficava mais agressivo, ele demonstrava mais raiva, fazia aquelas birras de se jogar no chão, né? Então o Steri foi e é ainda, agora ele tá melhor nessa fase, mas foi muito importante, usava durante o dia todo, junto com outros olhinhos também que eu usei com ele, que foram bem legais. Mas ele também pode ajudar em situações de tristeza, quando a criança perde alguém muito querida, né? É uma situação que ela passa por um momento que ela não conseguiu algo que ela queria muito, por exemplo, fica desapontada, fica chateada. O Steri vai ajudar a equilibrar essas emoções, tá? Então, para o seu filho se sentir menos desequilibrado, menos irritado, desapontado, e para ele se sentir mais calmo, relaxado e estável, tá? Os ingredientes do Steri são amíris, bálsamo do Canadá, semente de coentro e magnólia. E esse é um blend que vai atuar nas emoções, né? Vai atuar no coraçãozinho. O Brave vai auxiliar nessa sensação de motivação, de coragem. Ele é o mix coragem, né? Ele vai auxiliar quando a criança estiver se sentindo desanimada, desmotivada, desinteressada, cansada, esgotada, com falta de determinação, falta de convicção, amedrontada, com falta de confiança, confusa, sobrecarregada, aquele embrulhado. Vai ter um seminário que está hoje, um trabalho, né? Aí fica nervosa, fica tensa. Então, para ajudar tanto a relaxar quanto a vir aquela coragem que ela precisa para fazer essa apresentação de trabalho, o Brave, né? Ah, não, vou começar numa escola nova, vou voltar para a escola depois de mais de um ano, né? De pandemia aí dentro de casa, tô nervoso, né? Tô ali na expectativa. O Brave também vai ajudar ali nessa coragem, nessa motivação, tá? Ou até quando a criança realmente estiver se sentindo desmotivada com tudo, sem vontade de fazer, sem vontade de brincar, ele vai trazer um pouco, vai animar um pouquinho mais essa criança, tá? Então, quando ela quiser se sentir menos, com menos sentimentos ansiosos, de estresse ou de medo, tá? E quando ela quiser se sentir mais motivada, com mais coragem, com mais determinação, com mais confiança e ânimo, tá? Por exemplo, antes dessa apresentação, eu usei o Brave, né? Porque ninguém é de ferro. Então, e aí os ingredientes dele são laranja selvagem, amíris, osmantos e casca de canela. Esse cheirinho de laranja nele fica super marcante e é uma delícia, né? A gente sabe que os cítricos elevam o humor, trazem, né, aquela sensação boa, aquele bem-estar, então é bem gostoso esse mix. E ele também é um mix que vai atuar na parte das emoções, no coraçãozinho. O Thinker, que é o mix atenção, ele vai dar um suporte à parte do foco, da concentração. Então, ele é um blend que vai atuar na parte do cérebro, né? Do mental.
Então, quando o cérebro estiver hiperativo ou hipoativo, falta de clareza mental, falta de foco, concentração na questão da memória, pensamento acelerado ou pensamento sobrecarregado, sentimentos ansiosos, de estresse, nervosismo, mau humor. O Thinker, ele vai ser muito legal para aquele momento que a criança estiver fazendo uma atividade, uma tarefa de casa, ou uma tarefa, né, de escola, para ela focar melhor naquela atividade. Ou, por exemplo, antes de uma prova, ou tá ainda fazendo as aulas online, né? Naquele momento que, nossa, tudo dispersa, né? É a TV aqui, é a avó chamando lá, é o cachorro, né, latindo. Então, precisa focar, né? Precisa tirar todas essas dispersões aí de volta. Então, o Thinker vai ajudar nesse processo, tá? Então, para a criança se sentir menos acelerada, menos desatenta, menos dispersa, e para se sentir mais focada, concentrada, conectada com aquela atividade, né? E não só necessariamente em momentos de atividades escolares, mas às vezes é aquela criança que é sempre dispersa, né? Que tudo ela se distrai. Então, você pode utilizar ele também no dia a dia para ajudar essa criança a focar mais nas atividades que ela tem que realizar. E os ingredientes são vetiver, hortelã-pimenta, clementina e alecrim. Bom, o vetiver a gente já sabe que é aquele óleo aterrador que põe os nossos pés no chão, né, para a gente viver o aqui e o agora, tá? O alecrim, que é conhecido como óleo do estudante, então vai atuar nessa parte da memória, também vai ser um grande participante aí desse blend. E o Calmer, que é o mix calmante, não menos importante, né? Porque ele é um olhinho também, é um mix bem especial para a parte da rotina do sono. Eu gosto muito de ressaltar esse uso do Calmer. Ele apoia essa sensação de paz, de tranquilidade. Então, em momentos que a criança está muito agitada ou está sem sono, estressada, com sentimentos ansiosos, que ela se chateia muito facilmente, que ela se assusta muito facilmente, ou fica nervosa, tensa, aquela criança que é muito temperamental, né? Acontece qualquer coisinha, ela já está chorando, ela já está, né, nervosa. Para dores musculares de crescimento também ele vai ajudar. Para aquela criança que está irritada, agitada, com raiva, né, com aquele sentimento, às vezes o irmão brigou com o outro, aí já começa um xingar o outro, o Calmer vai apaziguar os irmãos, né? E para a rotina do sono, que eu tinha falado, que eu acho que é um blend bem legal para a gente colocar, que vai ajudar a acalmar o corpinho, a acalmar a mente, a acalmar as emoções, a relaxar, para a criança ter esse momento de relaxamento antes de dormir, né? Que é muito importante. Então, para a criança se sentir menos irritada, menos estressada, menos ansiosa, e para ela se sentir mais calma, relaxada e tranquila, né? Os ingredientes são lavanda, cananga, budaúde e camomila romana. Ressalto aqui o lavanda e o camomila romana, que são uma duplinha muito legal para a parte da qualidade do sono, né? E depois eu vou até ressaltar alguns olhinhos que são legais da gente usar também, mesmo fora da coleção Kids. E o Calmer, ele vai atuar nessa parte mental também, né? A gente viu que eles atuam num conjunto do corpo, mas tem um foco. E aqui eu ressaltei alguns olhos que eu acho bem interessantes, porque algumas pessoas se perguntam assim, né? Então eu só posso usar com meu filho os olhinhos da coleção Kids? Não, você pode usar praticamente todos, né? Claro que da forma correta, tá? Então, existem alguns óleos aí que eu acho que também são super coringas para a gente usar com os bebês e com as crianças, como lavanda, por exemplo, que vai atuar ali nas picadinhas de inseto, assadura, cólica, irritações, na qualidade do sono. O Wild Orange, que é um olhinho que vai trazer essa sensação de abundância. Então, por exemplo, minha mãe tá a mãe tá grávida e aí tá vindo o irmãozinho e eu não sei se vai sobrar mãe para mim. Então, esse sentimento a gente consegue cuidar um pouquinho com laranja, que é bem legal, para situações intestinais também, de gases. Vocês veem que eles são bem versáteis, né? A gente vai, né, de A a Z com eles.
O melaleuca, que vai ajudar nessa parte do fortalecimento da imunidade, questões de pele também, alguns desconfortos, né? Aquele desconforto no ouvido, a gente nunca vai aplicar dentro, mas eu posso aplicar aqui em volta, ou em volta do olho, quando tiver necessidade, enfim. O frankincense, que para mim é um belo de um companheiro, ele vai ajudar muito na parte do funcionamento cerebral, nas questões de cicatrização de pele. Ele é um óleo bem associado, em termos vibracionais, a questões com o pai. Então, às vezes, uma criança que tem a perda ou a ausência do pai, ele vai ajudar nesse sentimento, a trabalhar esse sentimento na criança. E o camomila romana, que trabalha a irritabilidade, também vai atuar em questões do sono, assadura do bebê, irritabilidade, picadinha de inseto, também vai ser bem versátil. E alguns que não pode faltar. O Brief, gente, não pode faltar em casa. Não pode, para atuar no sistema respiratório, né? No período de inverno, Brief, On Guard de jeito nenhum. O On Guard vai atuar bastante nessa parte do sistema imunológico. O Zengest no sistema digestivo, então ele também pode ajudar bastante a gente aí em algumas situações que aparecem com as crianças. O Serenity vai atuar na qualidade do sono, também é um blend bem legal. O Terra Shield, que é repelente, também não dá para faltar quem tem criança, né? Repelente é essencial, e esse é natural, então muito melhor. E aí eu gosto muito de destacar o Hope, que é um blend muito, muito especial. Ele foi criado inicialmente para ser entregue, né, a crianças em situações vulneráveis, e agora ele é vendido, e toda a renda arrecadada com a venda desse óleo é revertida para a Fundação Healing Hands e direcionada aqui no Brasil para Child Brasil, que é uma ONG, né, uma ONG que trabalha contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, quando a gente compra um olhinho desse, a gente está ajudando essa causa, isso é muito especial. E, além de tudo isso, ele ainda é um blend muito especial, porque ele contém ylang-ylang, frankincense, bergamota e baunilha. Ele vai ajudar a promover o amor próprio, vai ajudar a trazer segurança, confiança em si mesmo e confiança nos outros. Então, é um blend muito legal também, sempre gosto de falar dele. E aí, aqui eu vou só passar rapidinho, mas só para a gente saber que existem várias misturinhas, várias receitinhas que a gente consegue usar no nosso dia a dia para prevenir questões de desconforto durante o inverno, para picadinhas de inseto, intestino preso, cólica, para a rotina do sono, para a criança que tem pesadelo, acorda chorando, para agitação e birra, dentinhos nascendo, usei muito com meu filho, assadura, também é um negócio incrível, desconfortos de pele, desconfortos respiratórios, aquele chorinho, aquela irritabilidade, então tem assim para tudo mesmo, né? É só a gente ter o cuidado aí de saber como usar, de pesquisar direitinho, de ter as orientações certas, né? De conversar com o seu consultor de bem-estar, que vai poder te passar essas informações também, tá? Obrigada, gente, pela presença. E precisando, estamos aí nos grupos.